Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. E nós continuamos na segunda parte do capítulo 3. E vamos tratar hoje da perturbação dos espíritos. A gente não pode esquecer que nós estamos falando no momento da desencarnação. Está certo? Então, vamos lá. Questão 163. A alma tem consciência imediata de si logo após deixar o corpo físico? Respondem os espíritos. Consciência imediata não é bem o termo. Ela permanece algum tempo em estado de perturbação. Essa alteração, da saída do mundo material para o mundo espiritual, isso traz algum tempo aí perturbação, entenda como uma adaptação também, não? 164. A perturbação que se segue após a separação entre a alma e o corpo físico tem a mesma intensidade e a mesma duração para todos os espíritos? Respondem os espíritos. Não. Isso vai depender da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que de imediato, porque se libertou da influência da matéria enquanto vivia no corpo físico. Ao passo que o homem materialista, aquele cuja consciência ainda não é pura, conserva por muito mais tempo a sensação de ainda estar preso ao corpo. Isso nós já falamos anteriormente, Essa necessidade de viver bem para desencarnar bem. Não é se abster de toda a matéria, mesmo porque seria impossível, Nós estamos imersos no mundo material. Mas não dar valor a isso maior do que ao próprio espírito, aos próprios ensinamentos do Mestre Jesus, ao trabalho de autoaprimoramento. Sobre isso, 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação por que passa aquele que desencarna? Então, nós que temos esse conhecimento, que sabemos que estamos aqui de forma temporária, que a nossa vida verdadeira é na espiritualidade, que nós estamos aqui para nos reorganizarmos perante a lei divina, a lei de Deus, ou seja, corrigir nossos erros, fazer um trabalho de evolução, que nós viemos para cá para fazer algumas coisas pontuais, e que teremos ainda necessidade de muitas vidas até que nós possamos realmente estar já mais adequados e afinizados com as leis divinas? É isso que ele está perguntando. E dizendo assim, exerce uma influência muito grande, pois o espírito compreende antecipadamente a sua nova situação. Então ele desencarna e fala, desencarnei, Reconhece o estado de desencarnado. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Olha que importante, Eu já vi muita gente falando assim, tem muito espírito no umbral, É porque assim, não é porque você é de uma religião ou de outra, ou porque você não tem religião nenhuma. Não é isso, É o homem de bem. A gente vai trabalhar isso, O ser humano de bem. Então o que ele fala aqui, a prática do bem, A consciência pura, ou seja, que a pessoa está agindo de acordo com as leis divinas, está sempre se dedicando a fazer o melhor, busca sempre, se não pode ajudar, não atrapalha. E isso é infinitamente mais importante do que ser espírita. Em que pese ser espírita auxilia a percepção mais rápida do desencarne. Então, somente isso, na realidade. E aí há o comentário de Kardec. Vamos ler. No momento da morte, tudo a princípio é muito confuso. O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer. Encontra-se atordoado, assim como o homem que desperta de um sono profundo e procura compreender a sua situação. Então, aquele sono profundo, acorda, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, onde estou. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à mente à medida que se apaga a influência do corpo que ele acabara de abandonar, e à medida que se dissipa o nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Então ele vai acordando, vai se percebendo,
conforme ele vai se desligando da materialidade daquele corpo e vai tomando consciência que encontra-se na espiritualidade, então as memórias vão vindo à sua mente. Muito bem. O tempo que dura a perturbação após a morte do corpo físico é muito variável. Pode ser algumas horas, de alguns meses e até muitos anos. Aqueles que durante a vida terrena procuraram aprender sobre a vida futura passam por uma perturbação menos longa, porque compreendem de imediato a sua nova posição. Então é isso, né? Tem essa percepção, estou desencarnado. E aí vai buscar auxílio, caso ainda esteja conectado com a maior, né? De uma maior forma com a materialidade. A perturbação apresenta aspectos particulares de acordo com o caráter dos indivíduos, principalmente com o tipo de morte. Olha só. Nas mortes violentas, por suicídio, desgosto, acidente, derrame cerebral, ferimentos, ou seja, está tudo muito bem aqui, pá, morreu. Né? É isso que ele está dizendo. O espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta com persistência que não morreu. Porque ele não está naquela expectativa, né? Não é uma pessoa que já está doente, com muitos anos, está passando por muita dificuldade, e aí naturalmente antevê a morte. Não, né? Você de repente sai para almoçar, atravessa a rua atropelado. Então você não estava com zero expectativa de desencarne naquele momento, né? Entretanto, vê seu corpo, sabe que é seu e não compreende porque está separado dele. Aproxima-se das pessoas a quem estima, fala com elas e não compreende porque elas não o escutam. Essa ilusão se prolonga até o completo despreendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece seu novo estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Então até fazer aqui nós chamamos, né, o término do... Porque fala que entre morrer e desencarnar há uma grande diferença, né? O morrer é a morte física, né? Mas o desencarne ele está muito mais atrelado à saída, né? Ou ao corte dessa energia, né? O pessoal fala do cordão fluídico, né? O cordão de prata, né? Ele se romper efetivamente e toda aquela energia, às vezes com uma energia muito vital, né? Daquele ser, leva um tempo para o espírito poder realmente tirar essa conexão do perispírito, porque nós sabemos espírito, perispírito, duplo etéreo, corpo físico, tá tudo interligado, né? E aí leva um tempo para que isso possa ser desligado como desatado nós, né? Então isso vai se desconectando até que o espírito, com a sua roupinha de perispírito, está realmente desconectado, livre daquele corpo físico, né? A partir desse momento, é uma capacidade maior de percepção do espírito de, realmente, estou desencarnado. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte inesperada, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que ocorreu. Para ele, a morte ainda é um sinônimo de destruição e aniquilamento. Entretanto, como continua a pensar, a ver e ouvir, tem a sensação de que efetivamente não morreu. É complexo, né? Se ele não tem esse conhecimento anterior da continuação da vida, fica difícil mesmo de entender. O que aumenta ainda mais a ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Então ele olha e se vê e fala, por que a pessoa não me vê? Eu estou falando, por que a pessoa não me ouve? Né? Considera-o sólido e compacto, como era o corpo físico, e quando chama a sua atenção para esse efeito, admira-se por não conseguir apalpá-lo. Então, assim, tem a percepção, se olha, vê o corpo, mas o corpo perispírito, ele é, entre aspas, um xerox do corpo físico. Então, assim, ele olha, se reconhece na forma, não no conteúdo, porque nós já sabemos que é uma matéria quintessenciada, é diferente, não é materializado como o nosso corpo físico. Então fica difícil, né? Ele se vê, se percebe, não estava preparada para o desencarne, olha para o corpo, não se vê no corpo, mas vê o corpo em si, se não tiver o conhecimento anterior, né? Olha que complexo.
Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com sonâmbulos inexperientes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como podem pensar e ver livremente, eles acreditam que não estão dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade de não acreditarem que estão mortos, mesmo que a morte não os tenha acolhido de surpresa. Essa situação de não dar-se conta que morreu ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando doentes, não pensam em morrer. Observa-se então um singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio funeral como se fosse um estranho e falar sobre assuntos como algo que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação após a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante a de um despertar tranquilo. Ao contrário, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias para aquele que tem a consciência pesada. Essa ansiedade e essa angústia aumentam à medida que ele compreende a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre se reencontram de imediato. Com a perturbação após a morte, cada um vai para o seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Sim, porque nós somos nós. Nós desencarnamos, continuamos sendo nós mesmos. Por isso a importância, e você vê que é uma toada que sempre se repete: viver bem para morrer bem. Viver bem para morrer bem. Ou seja, para você tanto ter o momento da transição mais facilitada, mais leve, mais suave, inclusive para o que vem depois, né? Então, a importância, se nós não temos muito o que fazer com o que aconteceu até ontem, mas podemos nos determinar, e essa é a beleza do ser humano, a nos dedicar a partir de hoje sermos o melhor ser humano possível. O mais compreensível, o mais amável, o mais estudioso. Nós podemos mudar a nossa encarnação. Por quê? Porque cabe a nós. Tudo é nossa responsabilidade. O mal que fazemos, mas o bem também. O bem também. Não ouviram já dizer isso? Que o bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer parte? É isso. Qualquer parte. No desencarne, no despertar na espiritualidade. O bem que fazemos é sempre melhor para nós mesmos. Às vezes a gente acha, estou fazendo para fulano, para ciclano. Não, meu bem, está fazendo para si mesmo. Mas isso não é algo ruim, é ótimo. Porque além de fazer para si mesmo, está fazendo para a humanidade. E isso é uma maravilha, né? Isso tem nome: fraternidade. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!